Eu gostaria de deixar um recado aos professores antes de iniciarmos a aula. Eu optei por ter 4 videoaulas nesse bimestre na disciplina de Geografia. Optei também pela coleção Por Dentro da Geografia, da editora Saraiva, tá? Eu fiz isso por conta da maioria das escolas já optarem por essa coleção, o que vai facilitar agora o trabalho do professor nessa retomada das aulas no sistema híbrido, tá? Aos professores que trabalham em uma escola que não tem essa coleção ou que trabalham com uma coleção diferente, observem o plano de gravação e comparem com o livro que vocês vão ter. Vocês podem estar utilizando, reaproveitando algum conteúdo. Caso não, caso negativo, você utiliza a apostila digital que eu vou estar deixando. Na nossa primeira videoaula eu já vou deixar a prévia do conteúdo das 4 videoaulas que nós teremos. A primeira videoaula que já tem os slides, eu já vou deixar o slide pronto para você baixar no código QR que eu vou disponibilizar. E as outras 3 eu vou deixar um roteiro prévio enquanto as aulas não saem, que já devem estar saindo logo logo, mas para você já antecipar seu trabalho e planejar o seu bimestre inteiro, você já pode contar com essa prévia que eu vou deixar bem antecipadamente para que vocês trabalhem tranquilamente no bimestre, nesse período que eu sei que vai ser difícil para todos. E aqui dando início à nossa primeira aula, que é o futuro do trabalho, automação. Mas professor, o que significa automação? O que o senhor quer dizer com isso? É justamente aquele sistema que você tem de várias fases, conforme eu já tinha dito na aula do bimestre anterior, em que você utiliza humanos. Esse é um sistema de trabalho. E a automação é justamente para substituir. Hoje em dia nós temos, principalmente em fábricas, e é uma visão muito ampla disso, é na montadora de carros, essa automação, que é você substituir a mão de obra humana por robôs, tá bom? Para estar exercendo essa função dentro de uma fábrica. Hoje em dia já se testa vários e vários carros que, claro que sempre tem que ter uma presença humana ali, mas já existem vários sistemas de carros, principalmente dos elétricos, que eles vão possuir sim a automação. E isso vai, é claro, de encontro e em choque com a função de motorista, que é a função mais ameaçada que existe por esses sistemas de automação, desses que empregam em massa, né? E aqui o robô é colocado como se fosse uma espécie, né? Porém, ele não é considerado uma espécie, até porque ele não é do mundo animal e ele também é sintético, ou seja, ele é feito em laboratórios, vamos dizer assim, né? E ele realmente avança muito a passos largos, qualquer tipo de robô. Afinal, eles são desenvolvidos geralmente por grandes empresas, por cientistas com interesse tanto privado quanto de governos, né? Afinal, o governo do mundo inteiro utiliza sim a automação, vem também utilizando os robôs. A gente também não pode só olhar isso com os olhos ruins, pois principalmente no avanço medicinal a gente tem vários e vários avanços na questão da robótica e da mecanização e da automação na questão da saúde, tá, gente? A gente pode... E ali como foi apresentado no slide anterior, né, o robô ele está bem distante do que a gente vê na ficção, né, daquilo que a gente pode observar como um robô já falante, que já pensa por si mesmo, né, a gente já tem vários e vários exemplos de automação doméstica, né, a gente tem, por exemplo, a Alexa da Amazon, né, eu mesmo tenho uma aqui em casa, a gente também tem a da Google também, né, a gente também tem a da Apple, que é a Siri. Vocês podem estar utilizando nos celulares de vocês, né? Esses robôs de automação doméstica. Você pode ligar uma lâmpada hoje em dia, ligar o ar-condicionado, ligar a sua TV. É uma infinidade de coisas que vocês podem utilizar. Isso também é uma automação, sem ter um robô físico ali. Você não vai ter um robô com um braço, um robô humanoide que a gente observa, né? Mas não deixa de ser uma automação. Tem sido utilizado também para muitas atividades em que não são consideradas ali fáceis de ser executadas pelo um ser humano, né? E a gente pode observar isso bem claramente nas missões espaciais, né, de reconhecimento, por exemplo, em Marte. O ser humano nunca pisou em Marte. Porém, a gente tem muitas informações a respeito desse planeta, do nosso sistema solar, justamente por conta dos robôs que a gente envia para lá, através de naves espaciais que a gente faz, né, de ônibus espaciais que a gente envia
esses robôs para Marte e a gente consegue coletar informações, como o nível de oxigenação, se, a força da gravidade lá, se existe gravidade ou não. Então, todas essas informações que nós já temos certeza sobre esse planeta, por exemplo, e sobre muitas coisas que a gente tem do nosso sistema solar, a gente vai ter através da robotização, da mecanização, pois são lugares que não são salubres para o ser humano, não são fáceis de estar chegando até ali. Isso atrasaria muito a nossa vida se a gente tivesse que enviar um ser humano cada vez que a gente fosse ter alguma informação sobre qualquer sistema, qualquer planeta do nosso sistema solar, isso iria atrasar muito, né? Porque tanto teria que ter o custo de da ida e da volta, né? E todo esse perigo de não realmente conseguirmos fazer essa atividade de ida e de volta do ser humano, como também você tem uma conexão quase que instantânea com esses robôs que eles estão lá. E as gerações, né? Os usos diferentes que nós vamos ter para robôs, né? Principalmente nos que nós vamos ter mais hoje em dia, né? Esse aqui é um robô que ele é mais utilizado para empilhar, para carregar coisas, né? Um robô mais ali de carga, de peso, né? E ele é mais assim, ele lembra mais ali um animal, né? Um bicho, né? Ele tem uma interface mais amigável, né, aos seres humanos, né? A gente olha e lembra algum bicho, né? Ele é mais dócil ali, né? E nós vamos ter também esse tipo de robô, que é basicamente um braço mecânico, que vai ser utilizado em larga escala por montadores de carro. Inclusive aqui no Brasil tem muitos desses, substituindo também a mão de obra humana. Não que esse daqui também não substitua, pois ele sim substitui. Mas esse daqui é bem utilizado bem mais em larga escala, pela indústria, né? Esse aqui já tem a função, ele não está bem abrangente ainda no mercado, né? Está mais em fase de testes. Ele é da Boston Dynamics, uma empresa, se eu não me engano, americana, tá, gente? Ele tem mais uma função ali futuramente para pequenas empresas, pequenos negócios, principalmente em logística. Já esse aqui não, ele é desenvolvido pelas próprias montadoras que vão utilizar ele, tá? Então cada montadora de carro vai ter uma versão diferente, mas um exemplo prático de automação, né, de que realmente aconteceu. É justamente um exemplo que o texto dá sobre a questão do guia turístico, né, de um museu que ele vai conseguir realizar suas tarefas sem a intervenção humana, ou seja, é uma automação, uma substituição da mão de obra humana pela de um robô, né, que vai fazer com bastante eficiência, com bastante precisão, né, a sua função, praticamente ele sem tirar folga, né, sem ter, ele não vai precisar também de atestado médico, ou seja, então geralmente é muito mais interessante para uma empresa estar utilizando a mão de obra robótica, né, nesse caso, do que a mão de obra humana, né? Ele só vai precisar de uma folga, digamos assim, no final do expediente ali, quando ele precisar de uma carga de bateria, né? Igualmente nossos celulares, que a gente utiliza pelo dia inteiro, e aí no final do dia, geralmente as pessoas costumam carregar a bateria dos seus celulares, tá? E já uma coisa que é bem típico na ficção, né, é a questão dos robôs com sentimentos, né? E essa é uma diferença do ser humano para o robô, né? Então, já existem sim cientistas hoje em dia no mundo que tentam fazer uma pesquisa nesse sentido de criar um produto, né? Que o robô não deixe de ser um produto para que seja mais similar ainda ao ser humano, né? Que é um robô que tenha sentimentos, né? Isso justamente porque em algumas tarefas, isso não porque quer que o robô seja bonzinho ou coisa do tipo, mas porque para algumas tarefas que a gente vai ter do mercado de trabalho, você precisa sim ter o sentimento humano no meio, né? São tarefas que só dão para ser realizadas por seres humanos, porque você tem que ter o tato ali de sentimento, né? Um tato sentimental e que é uma deficiência ainda que o produto, o robô ainda não consegue realizar, né? Os robôs no geral. E outra coisa interessante de frisar é que os robôs, a cada vez mais, eles vêm aumentando a sua população, né? Uma porcentagem. E o ser humano cada vez mais vai diminuindo a sua população, porque cada vez mais as pessoas vêm tendo menos filhos, ou seja, menos seres humanos nascendo, né? A humanidade está tendo uma consciência de ter menos filhos devido à sua maneira corriqueira, né? Às vezes também por questão financeira, né? Isso vem acontecendo em vários países, inclusive no Brasil. E já a população de robô não, cada vez mais as empresas vão fazendo mais robôs, né? E eles têm
a vida infinita, né? Afinal, na verdade, não existe vida para eles, né? Só vai cada vez mais um problema que der numa peça, você vai repondo e esse robô volta à atividade, né? Com o ser humano, infelizmente, não é assim, né? A gente nasce, vive, e depois a gente falece, né? A gente tem o nosso falecimento, a gente morre. E o robô não, né? Ele só vai ter ali algum defeito de peça e a gente vai repondo. A não ser que ele não tenha mais função para alguma coisa e aí para coisa nenhuma e aí ele é desativado. Pois cada vez mais que você aumenta robô no mercado de trabalho, né? Você mecaniza o seu mercado de trabalho, a sua fábrica, você automatiza esses serviços, você está deixando também de empregar uma mão humana, né? Então, por mais que, claro, que muitas vezes há o remanejamento dessa mão de obra de trabalho, muitas vezes são locais de trabalho insalubres, né, que não é legal o ser humano estar ali exposto a certas coisas, mas imediatamente você corta uma vaga de emprego no ser humano. E isso gera alguns problemas sociais, como a gente está vendo, os dados não mentem, os robôs cada vez mais vão aumentando a sua população, né? Então, cada robô que é posto num local de trabalho, você tira uma mão de obra, no mínimo, né? Às vezes um robô substitui vários e vários seres humanos que estavam ali anteriormente realizando aquela função. O termo, né? A gente não pode achar tudo de negativo, né? Que o robô realmente ele vem e está utilizando a sua mão de obra para muitas coisas que não seriam nem possíveis pelos seres humanos, né? E outras coisas ele já vai estar criando problemas para a gente, né? Que esses problemas sociais. Afinal, o ser humano é um ser social que vive em sociedade e a economia é uma parte importante dela. Então, justamente como eu já tinha dito anteriormente, muitas vezes vai ser para atividades insalubres, né? Atividades que nem é possível o ser humano estar fazendo, então nem de todo mal é o robô, e o robô sim, em muitos casos, ajuda a humanidade a avançar, principalmente nas produções em que não seria possível é, produzir tantos objetos, tantos produtos, e principalmente no meio de consumo que nós vivemos hoje, conforme eu já tinha dito na aula do segundo bimestre, nós vamos precisar cada vez mais produzir objetos que a gente vai precisar, celular, carro, tudo isso está no nosso estilo de vida. E aqui nós temos os dados, né? A cada robô, na indústria, no geral, a gente vai ter uma substituição de 3 trabalhadores por turno. E geralmente na indústria, as fábricas nunca desligam, não param. Então são 3 turnos de trabalho, de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, um robô vai substituir 9 trabalhadores. Ou seja, se você opta por ter uma mecanização de algum serviço na sua fábrica, você vai estar deixando de ofertar 9 empregos. Provavelmente 9 famílias ali que vão estar com um membro desempregado. Né? Isso também vai causar um problema social gravíssimo na economia desse país. Né? Afinal, as pessoas desempregadas também vão estar gerando desemprego e baixando a renda ali daquele município, daquele estado, daquele país, né? E aí é justamente o que eu já tinha citado anteriormente, né? O robô ele é uma mão de obra mais fácil para a fábrica, né? Ele não vai precisar ir ao banheiro, ele não vai faltar, né? Ele não vai ficar doente, ele não precisa levar filhos para o hospital, para a escola, coisa do tipo. Então, por isso, infelizmente, aqui muitas pessoas que administram fábricas, ou seja, comércios, no geral, vão optar pela mecanização daquele posto de trabalho, né? Para justamente garantir que a sua produção esteja em maior escala possível, né? Conseguir produzir a maior quantidade possível de produtos ali em menor tempo, né? Afinal, é sempre uma corrida para saber quem consegue vender mais, né? E quem consegue produzir mais. E aqui, o entendimento do futuro, né? Poxa, professor, mas se o senhor está meio pessimista, né? Se isso tudo está acontecendo, o que, que deve se fazer, né? O que vem acontecendo cada vez mais, e vocês agora que estão na escola, que claramente pretendem entrar no mercado de trabalho futuramente, né? Vocês vão enfrentar isso até com mais clareza do que nós que já estamos inseridos no mercado de trabalho há algum tempo, né? Claramente a multifunção, né? A pessoa ali, o funcionário, cada vez mais ser atribuído a várias e várias funções para que ele consiga se manter no mercado de trabalho, falar várias línguas, entendeu? É uma supervalorização da sua mão de obra, né? Você vai tentar se supervalorizar, né, para que você consiga estar
mantido no seu local de trabalho, entendimento para o futuro. Poxa, professor, mas só está meio pessimista, né? Vocês que são jovens, claramente vocês vão ter uma maior abrangência desse problema social que nós temos, né? Afinal, quem já está inserido no mercado não vai pegar tanto essa onda, já só no final de carreira. Agora, vocês que ainda estão estudando para aí sim entrar no mercado de trabalho, vocês provavelmente vão ter um choque de realidade maior com isso, né? E o texto aqui diz que uma melhora no sistema de ensino claramente é uma opção para que isso faça. E para você pessoalmente também se dedicar mais aos estudos, né? Claramente você vai se tornar uma peça bem melhor no mercado de trabalho futuramente, né? Também uma boa opção geralmente é falar mais línguas, é justamente se preparar bem para o futuro no seu mercado de trabalho, para que você seja uma peça importante dentro do seu posto de trabalho, né? Para que você não precise ser substituído. Você rendendo bem, claramente você não vai ser substituído. Isso vale para qualquer função, em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. E aqui eu deixei 4 exemplos de como a humanidade está avançada na mecanização, nos robôs. Você só basta apontar a câmera do seu celular, geralmente os celulares mais atuais, você só basta apontar o aplicativo de câmera para um QR Codezinho desse daqui, né, um código QR, e você vai conseguir assistir o vídeo no YouTube. Eu não deixei aqui no próprio vídeo por questão de direitos autorais. São 4 vídeos de 4 robôs diferentes e 4 tipos de mecanização. Tem a mecanização de automóveis, né, que automóveis que dirigem só. Todos esses eu já citei aqui no vídeo, só para vocês verem na prática como que isso é bem interessante. Eu também deixei aqui as indicações de 2 filmes, tá, gente? Lembrando que esse aqui é um filme já meio antigo e ele tem a classificação indicativa de 14 anos. Então você que tem 13 anos para baixo, tá aqui no 9º ano, você peça autorização para os seus pais para que você possa assistir o filme, tá bom? E eu também deixei aqui o Eu, Robô, que também é um filme que vai abordar esses problemas sociais que a gente abordou aqui na nossa aula, tá? A indicação é de 10 anos, então vocês podem assistir sem problema nenhum, tá? Obrigado, boas aulas.